Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. O tema que nós escolhemos para hoje é autoconhecimento, de si mesmo ou por si mesmo. Aliás, autoconhecimento é algo que sempre pode ser mais esclarecido, né, Edu? É uma palavra aberta, né? Palavra ampla. A gente sabe que o Krishnamurti foi um grande precursor no século XX, mas não é nenhuma novidade também. Você vê lá quando os gregos, há sei lá quantos mil anos atrás, colocaram lá no templo de Delfi, né, no oráculo, escrito: Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Ali já se falava em autoconhecimento, né? E o Krishnamurti, durante a sua. Ele nasceu no século XIX, mas a sua missão, o seu trabalho, toda a sua dedicação foi no século XX. E no século XX ele foi um grande precursor do autoconhecimento. Eu poderia até querer dizer, poderia não, porque isso seria uma grande contradição, mas só para deixar claro, eu escrevi esse livrinho aqui sobre autoconhecimento. Aí você diz assim: nossa, você entende de autoconhecimento? Você sabe disso? Não, não estou aprendendo. Uma coisa que a gente aprende o tempo todo. Não é algo que você possa dizer: cheguei ao autoconhecimento. Porque o universo é infinito, né? O conhecimento do universo também vai ser infinito. E nós fazemos parte do universo. Então, quem dizer cheguei, atingi, não entendeu nada. Eu tenho também uma página no Instagram chamada Autoconhecimento Transformador, que eu publico alguns pensamentos dessas reflexões que nós fazemos. E aí eu botei essa frase: autoconhecimento de si mesmo ou por si mesmo, na página Autoconhecimento Transformador, tudo direto, do Instagram. Por que esse questionamento? Eu vejo pessoas, já ouvi críticas, dizendo que o autoconhecimento é um processo egoísta, que a pessoa fica só se analisando, se estudando, voltada para o próprio umbigo, né? E que seria uma coisa isolada, dividida do resto da humanidade. Eu já ouvi esse tipo de crítica de pessoas que talvez não compreendam o que é o autoconhecimento. E é lógico que ele envolve um trabalho de observação de si mesmo. Mas uma coisa muito importante de se colocar logo no início é que o autoconhecimento não é conhecimento. Como assim? Não é conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é aquilo que se acumula, a informação que vai chegando, que vai sendo registrada, né? Cada profissão, você tem uma gama de conhecimentos que você estuda, que você acumula, que você experimenta, e você é um especialista, né? Seja médico, seja um engenheiro, seja um advogado, qualquer área que a pessoa tenha um trabalho profissional, ela tem que ter conhecimentos específicos, informações acumuladas sobre aquela área de atuação, para poder bem exercê-la no mundo prático, no mundo material. Mas o autoconhecimento, ele é um processo que acontece na consciência, é um trabalho na consciência que não é acumulativo. Pelo contrário, é um trabalho de desobstrução da consciência, né? De esvaziar de acumulações que foram sendo deixadas como resíduo na memória, nos nossos modos de pensar, nas nossas visões de mundo, nas nossas crenças. A gente vai, o nosso pensamento ele vai pensando, vai vendo, vai pensando e vai criando uma estrutura de entendimento das coisas que terminam sendo os nossos condicionamentos. A gente só vê o mundo por aquelas óticas, por aquela maneira já conhecida, a gente tem opinião sobre tudo, a gente se identifica com umas coisas e rejeita outras, enfim. É,
E o trabalho do Krishnamurti é muito forte no sentido de tentar nos ajudar a romper esses condicionamentos, né? Então, para não me alongar nesse início, eu vou jogar a bola para o Eduardo, perguntando: Edu, o que é para você o autoconhecimento? Em essência, o que é o autoconhecimento? Microfone. Pois é, é uma palavra de difícil definição, porque quando a gente fala em autoconhecimento, como você comentou, às vezes pode dar a impressão que nós estamos falando de um conhecimento sobre o eu, né? Esse autoconhecimento, quer dizer, conhecer o seu próprio eu. Mas, da maneira como o Krishnamurti coloca, é uma palavra não é de difícil definição. Não é conhecer a sua natureza mais mundana, vamos dizer assim, né? É um conhecimento abrangente. E o Krishnamurti fala que esse trabalho de desenvolver o autoconhecimento, ele começa no nascimento e se estende até a morte. Não há nenhuma possibilidade de nós chegarmos a algum lugar. E isso que é diferente de um trabalho puramente intelectual, né? Às vezes até uma pesquisa científica que você tem um objetivo que é chegar a algum lugar. O autoconhecimento implica em você olhar para si mesmo com uma maior clareza. E isso que o Krishnamurti coloca, eu acho muito bonito essa ideia, né? De quando você está realmente atento, está com toda a sua percepção à flor da pele, você consegue ver o mundo de uma forma muito mais plena, muito mais abrangente, não autocentrada. Então, pode parecer até paradoxal, né? O autoconhecimento não é autocentrado, porque quando você fala em autocentrado, você está se referindo a um conhecimento do eu, aquilo que foi acumulado, aquilo que foi mastigado, digerido, experimentado. Tudo isso aí é conhecimento é, puramente intelectual. Já o autoconhecimento, ele é fruto do autoestudo. Isso é uma palavra muito bonita também, né? Nós temos que ter essa postura do estudante, daquele que está buscando compreender a sua natureza, mas não como uma natureza separada do mundo, mas uma natureza que faz parte desse grande rio, desse grande movimento da vida. Então, essa investigação que nos leva a ter uma maior clareza, ela nunca pode ser baseado no conhecido. E o Krishnamurti fala que o autoconhecimento implica numa consciência desperta. Você está totalmente atento, com toda a sua energia voltada para a observação do que está acontecendo na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, enfim, em toda a sua vida. E essa nossa vida é super complexa, né? Tem muitos meandros e o aprendizado não tem limite. Então, esse estudo vai nos permitir nos libertarmos daquilo que é uma visão mecânica, repetitiva, pequena, baseada em preconceitos da realidade. É como se você estivesse continuamente aberto para o novo, sendo seduzido, vamos dizer assim, pelo novo e conectado com todo o movimento da vida. Isso é algo que exige assim uma atenção, né? Um estado de alerta, como diz o Krishnamurti, muito grande. Você tem que estar realmente alerta para tudo que está acontecendo dentro e fora de você, não é, Marcos? Ah, tá certo. Porque o que você estava falando, eu estava entendendo
que era conhecimento de si mesmo. Quando você falou agora, tudo que está dentro de você e tudo que está fora de você, então não é só de você, né? É do movimento da vida como um todo, não é isso? É. E você lembra que o Krishnamurti critica muito a análise, de você ir para o analista e ficar dissecando detalhe por detalhe do seu passado, de você mesmo, né? Ficar botando o pensamento para olhar cada pedacinho isoladamente de si mesmo, né? E ele critica isso até com uma certa ênfase. Então, o autoconhecimento não é essa análise que a gente paga para ir no analista, o cara ficar ouvindo a gente e a gente ficar dissecando os nossos problemas e tal. Ele chega a dizer, quando a gente tem um problema, a gente parando de pensar nele, a solução aparece. É exatamente o oposto, né? Ou seja, se você ficar dissecando, procurando a saída, procurando a solução, você só vai se enrolando no problema. E quando você para de pensar nele, deixa ele em suspenso, deixa ele de lado e ele aparece resolvido, né? Ou seja, um outro nível da mente opera que não é esse mental concreto dissecador, divisor, que separa uma coisa da outra, né? Então, a gente já pode dizer que não é conhecimento de si mesmo. Primeiro, que não é conhecimento enquanto informação acumulada, mas talvez observação de si mesmo. E como você bem colocou, nós temos uma estrutura mental, emocional, física, onde as energias estão passando o tempo todo, né? E aí, a gente estar consciente desses movimentos inconscientes, né? Trazer eles para a percepção, provavelmente a chave dessa inteligência criadora, que é o processo de transformação da consciência, é exatamente a percepção. Mas a percepção, ela não vem como fruto de dedução lógica, não. Ela vem quando a mente se esvazia, ainda que interessada em alguma coisa, em compreender alguma coisa, ela se esvazia e fica ali, como se fala, de butuca, né? Esperando ali, atento ali para uma coisa que interessa, mas a mente está parada, ela não está rebuscando o assunto, ela não está chafurdando, né? Quando ela está interessada e se esvazia, de repente vem a percepção, que é o insight, que é a ficha que caiu, que é exatamente a clareza que aparece de uma hora para outra, né? Então, o autoconhecimento tem a ver com esse trabalho de se esvaziar, de não. Porque, veja só, a consciência humana ela é muito de aderir às opiniões dos outros, aderir às religiões, aderir a um modo de pensar político, econômico, né? A vida humana é muito de ajustar-se, até para ser aceito em determinados meios. E aí, o autoconhecimento é você questionar esse ajustamento automático, esse alinhamento automático, essa coisa acomodada, que não olha por si mesmo, né? Que não vê por si mesmo, né? Então, Edu, você não acha que o por si mesmo talvez tenha a ver, mas não como uma coisa isolada, né? Eu e pronto. Não, não, a gente está interagindo. Eu estou falando, você também está. Eu tô aprendendo com o que você está falando, nós estamos olhando junto para alguma coisa. Então, esse por si mesmo, ele é que é uma coisa que ninguém pode fazer pela gente, né? O olhar, o tentar entender, o tentar compreender, é, é uma coisa que ninguém pode levar ninguém. Mas a gente pode estar olhando junto, a gente pode estar caminhando junto, né? Que é diferente, porque aí um vê, um coloca, o outro vê, o outro coloca, e aí há uma liberdade nesse olhar, não é um aderir ao modo de pensar do outro. Né? O que você acha desse por si mesmo? Como é que você vê isso aí?
Você colocou bem, é um caminhar com toda a vida que se expressa no universo à nossa volta. O autoconhecimento tem a ver com os relacionamentos, né? Você não pode se isolar do mundo e dizer agora eu vou me autoconhecer e eu vou deixar de lado tudo que está acontecendo do lado de fora, porque essa divisão de dentro e fora é totalmente artificial. Então, é interessante, o Krishnamurti define esse estado que permite você despertar para o autoconhecimento como um estado de profunda alerta, um estado de vigilância em que você observa cada pensamento, cada emoção, cada movimento do corpo. Isso é um desafio gigantesco, né? É você observar o próprio pensamento. Geralmente nós estamos tão envoltos nas nossas ideias que nós não percebemos que elas estão vindo de um conteúdo que é condicionado, que é fruto da experiência, é fruto da cultura, é fruto do que a gente ouviu ou leu de outras pessoas. Então, essa, essa condição de, de estar alerta me parece fundamental. É um exercício que o Krishnamurti sugere, mas não é um exercício como você tem na escola, que você tem um objetivo a alcançar. É você estar plenamente atento para tudo que acontece na sua vida. Se você está se relacionando com alguém, está conversando com alguém, você observa as suas reações, você está atento para que o outro está falando, você observa as repercussões no seu corpo daquilo que está sendo sentido, fruto desse diálogo, ou mesmo fruto de um conflito. Então, essa atitude de abertura, de sintonia com todo o processo da vida, é o que a gente chama de, que o Gilmore também chama, de autoestudo, que é algo assim da maior importância, né? Você conhecer a você mesmo. Se você não conhece a você mesmo, toda a sua vida parece um grande desperdício, porque você está apenas imitando, repetindo o que os outros falam, né? Os gurus, os religiosos, aqueles que são considerados doutos, né? Conhecedores dos processos da vida, quando na verdade, ninguém sabe, né? Como você falou no início. Nós não sabemos, os outros também não sabem, mas nós podemos descobrir se nós tivermos com aquela atitude de aprendiz, que é tão importante, né? Ser um aprendiz, tá? Aberto para aquilo que a vida quer nos mostrar. O que você acha, Marcos? Edu, eu estava observando aqui, você falou de um estado assim de observação de tudo, das relações, do que você está vivenciando, do que você está sentindo, etc, etc. Isso aí pressupõe uma certa leveza de espírito, né, para você poder observar e com isenção e tal. Agora, fazendo aqui um exercício de realismo, e quando a gente está autocentrado mesmo? Quando a gente está mais pesado, quando a gente está, sei lá, não está com essa vibração elevada que a gente fala aqui, né? Como é que fica o autoconhecimento? Estava refletindo Marcos, sobre isso. Ah, eu acho que é uma pergunta muito importante, porque nós temos que estar cientes desses momentos também, em que nós estamos exatamente. com, com frustrações, se você está com ciúmes, se você está deprimido, se você está insatisfeito, tudo isso é motivo de observação. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente.
Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo Weaver, o Marcos Rezende, conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje foi autoconhecimento de si mesmo ou por si mesmo. E o grande desafio é você observar de forma isenta, sem procurar justificar, sem procurar, né, um consolo, sem Ou procurar fugir. uma justificativa, simplesmente tomar consciência. Se, por exemplo, você está meio para baixo, mas você olha esse estado meio deprimido, né? Mas olha com total atenção, essa emoção não se sustenta. É interessante isso, né? É, o autoestudo faz com que você perceba que esses sentimentos todos que nós temos são, é, são fugazes, né? Eles subsistem enquanto estiverem sendo alimentados pela mente, pelas emoções. Se você para e olha, né, que nem o que Jamus fala, se você está com medo e para e olha para o medo não consegue se sustentar. Então, talvez um caminho seja você não dar margem à mente para ficar em círculos, alimentando a depressão, alimentando os ciúmes, alimentando todo tipo de emoções negativas. Ou até não reagir a nenhuma delas, né? Porque normalmente quando alguém é acometido de uma coisa assim mais fechada, mais densa, etc., a tendência da pessoa é fugir. A tendência da pessoa é querer ir para o cinema, querer fazer alguma coisa de fuga, né? De tipo um entorpecimento, para não olhar para aquilo exatamente, né? E eu vejo que a coisa que realmente liberta é a verdade do que é. Então, quando você está mais fechado por alguma razão, o teu ego está fazendo algum tipo de exigência de alguma coisa que a vida não está te dando, por exemplo, né? Ele está ali, ele está cobrando, ele está querendo. Você não verbaliza isso, mas emocionalmente isso está ali presente, né? E aí você está preso naquilo enquanto você não percebe aquilo. Tá? Quando você fica com aquilo verdadeiramente, você não faz nada a partir daquilo, porque a tendência é a pessoa agir impelida por aquilo, numa ação compulsiva, né? Numa ação de fuga, numa ação de buscar se preencher de alguma outra maneira, numa ação de se enganar, né? De não, não, e simular estados não verdadeiros, vamos dizer assim. Então, eu penso que o autoconhecimento passa por você viver por inteiro, cada dia. Cada dia com a sua história, o seu ensinamento, que não é um ensinamento verbal. Se você conseguir ser verdadeiro consigo mesmo, em todos os momentos, é como você falou, essas energias mais densas não se sustentam. E aí você vai se transformando sozinho. Não é você, eu estou me transformando. Não. A transformação vai acontecendo sozinha. Você vai ficando cada vez mais leve. A cada novo período, você já está com uma vibração ainda mais alta. Mas porque você foi verdadeiro, você não se enganou, você não fugiu daquilo, você não dissimulou, não ficou, de alguma maneira, compelido por aquela energia emocional para nenhum tipo de outra coisa, né? Então eu vejo que outro dia eu fiz um comentário assim meio maluco, essas coisas que vêm na cabeça da gente, que a gente é como um elevador, um prédio. Você tem o térreo, que é o corpo físico. Você tem o primeiro andar, o emocional. O segundo andar, o mental. Aí lá no terceiro andar tem um terraço, que dá para o infinito, dá para o céu. Cara, tem hora que você está no primeiro andar, tem hora que você está no segundo, tem hora que você está no terraço. Tem hora que você vai no subsolo, aí o negócio é meio brabo lá, às vezes sai cobras e lagartos daquele porão e tal. Mas quando você é verdadeiro com cada estado, como você falou, sem nutrir, e eu acrescento, sem fugir,
está olhando para aquilo de butuca, né? A tendência é as coisas mudarem. Fala. Eu acho essa talvez das maiores dificuldades de quem está nesse caminho do autoconhecimento, é você ter a capacidade de olhar para você mesmo. Porque nós estamos tão condicionados a reagir automaticamente, né? Se alguém fala alguma coisa que nos agride, nós temos a tendência de revidar. Eu lembro, eu conheci um pastor que estava sempre nas suas missas, tal, nos seus serviços, tal. Mas quando ele pegava o carro, ele virava um leão no tráfego. Ele fechava, ele xingava. Aí eu ficava pensando, como é que pode? O cara que está pregando a mensagem de Cristo, mas quando ele pega o carro, ele vira um leão. Então, isso é bem característico do ser humano, de não conseguir traduzir ideais, porque os ideais são só ideias, né? Na vida prática. Por quê? Porque não está observando a si mesmo, né? E talvez isso seja um grande desafio, né? A pessoa te fecha. Na hora você tem uma tendência a revidar, a abrir a janela e soltar um impropério qualquer. Tem gente que é mais tranquila que não faz isso, mas muita gente faz. E é uma coisa tão automatizada que você tem que estar muito consciente antes que ela ocorra. Esse é o pulo do gato, né? Você não deixar que a emoção seja contaminada por aquilo que aconteceu do lado de fora. O cara que te fechou, às vezes, não foi de propósito. Ele, às vezes, é um cara que dirige mal ou estava desatento. Enfim, ele não tem nenhuma razão para querer te agredir. E aí você vai e gera uma agressão. Então, esse tipo de comportamento é bem característico de quem está desatento. Por isso que a vigilância, como diz o Krishnamurti, é tão importante. É você não deixar que a semente que, que surge dessa reação, né, condicionada se desenvolva. Você deteta o problema e observa, o problema não é meu, é dele. Ele que está insatisfeito e fez alguma coisa que me desagradou, mas o problema não é meu, né? Por que eu vou reagir? Não é inteligente. Então, a atitude do observador atento e verdadeiro é uma atitude inteligente. Agora, eu queria trazer um outro ponto, Marcos, que é muito importante também. Você só consegue esse estado de alerta, de atenção, se você está inteiro, se você está energizado, se você está desvitalizado, você não consegue organizar a sua consciência de maneira a observar claramente, né? Porque, como diz o Krishnamurti, o estado que surge do autoconhecimento é a clareza, que leva à paz, que leva ao silêncio, que leva à autodescoberta. Então, você não consegue chegar lá, se é que a gente pode usar esse termo chegar, né? Se você não tiver preservando a sua energia. Então, você vê que a coisa é complexa, né? Se você entra em conflito, você joga a sua energia pelo ralo. Então, você tem que estar atento para não se deixar levar pelo conflito, pelas insatisfações, pelos problemas, que aí você vai ladeira abaixo. Edu, essa sua fala aí me despertou duas questões. Uma é o seguinte: será que nós estamos pregando? Você falou do pastor que estava pregando. Porque quem vê a gente assim pensa, nossa, esse cara falou tanta coisa bonita que eles devem ser uns santos, né? E a gente sabe que não é. É engraçado que eu tenho um amigo, ele vê na TV Supre de vez em quando, ele me vê lá, né? Aí ele fala, ah, o Marcão tá pregando. Ele fala assim, Marcão tá pregando. Bom dia. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Pois é, Então, pois é. Por isso é que a gente tem, por isso é que eu puxo sempre para esse realismo, eu tento puxar, porque quando a gente está aqui nesse momento, inspirado, olhando coisas assim de uma forma livre, porque a nossa conversa é livre, a nossa investigação é livre,
né? A gente vai lá em cima, mas a gente tem que olhar a vida no seu contexto total. A gente não pode dividir o mundo espiritual no domingo de manhã, quando vai à missa, e o resto da semana a guerra. Não. A vida espiritual, ela tem que abraçar todos os dias da semana, todas as horas do dia, ainda que você não esteja numa vibração espiritual elevada, mas que você esteja sendo verdadeiro consigo mesmo. E a gente fala muito em atenção. Você agora acabou de falar, estar vigilante, né? Eu vi até que a Raquel postou aí, orar e vigiar, né? Aí eu fico pensando aqui, esse negócio de ficar vigilante não é muito tenso, não? Vigilante. Ou seja, essa vigilância tem que ser uma coisa natural, né? Uma coisa leve, uma coisa. Eu penso que aí vai conciliar uma observação isenta e a humildade também. Porque se você observa de uma forma humilde, você observa naturalmente. Agora, se você observa julgando, condenando, classificando, certo, errado, você já não está observando, né? Então, a observação que a gente deve permitir, vamos dizer assim, ela não é um pensamento classificando as coisas, não, é uma observação humilde, serena, e a gente começa a ver por trás das coisas aparentemente grosseiras, existe beleza, existe uma alma viva, né? Existe um sorriso que às vezes tá preso, né? Um sofrimento que está querendo sair para cima e se curar espontaneamente, né? Quer dizer, quando a gente consegue observar a si mesmo, ao outro, também de uma forma suave, leve, o problema é quando a gente começa a julgar o outro, a dizer o outro tem que ser assim, não pode ser assado, aí a gente já se enroscou todo e já não está observando, né? Então, esse orar e vigiar, ou essa vigilância que você falou, ela passa por uma humildade muito grande de você saber que você não sabe, você é um espectador de tudo, e aí quanto mais você age assim, mais a sua sensibilidade aflora, e você é mais capaz de perceber o outro em muitas dimensões, né, de perceber a vida, as situações te ensinando, né? E ao passo que quando a gente está naquela postura de julgar, de dizer isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, a gente está se afastando dos outros. Aí a gente está pregando, né? Tá só querendo doutrinar os outros, né? É muito sutil isso, muito delicado, né? Você achar que sabe é muito perigoso. E, às vezes, esse é um processo semiconsciente, né? Você achar que sabe, que pode ensinar aos outros. Isso é muito comum entre pessoas que já estudaram, já leram muito e já têm uma certa bagagem acumulada, né? É uma tentação muito grande a pessoa achar que ela sabe mais que os outros e que ela pode ensinar. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que leva o seu conhecimento para o discípulo, é aquele que desperta no discípulo essa, essa energia de investigação, que induz o discípulo a descobrir por si mesmo. Isso que é bonito, né? Você ter essa capacidade de olhar e aprender da vida, sem ter nenhum vínculo ideológico, religioso ou baseado em ideias, em experiências passadas. E é uma tendência nós agimos baseado no passado, né? Então, o que Jesus fala muito, liberte-se do passado. Então, você ter aquela atenção, que é uma atenção pura, que não pode nem haver julgamento, porque você está apenas atento, né? Atento e, ao mesmo tempo, extremamente dinâmico.
é interessante que essa atitude de estar alerta não quer dizer que você é passivo, que você está apenas observando a vida e vendo a vida passar. Pelo contrário, se você observa a vida com intensidade, se você está totalmente alerta para tudo que está acontecendo ao seu redor, né, tanto no interior quanto no exterior, você vai ter uma ação muito mais intensa, muito mais eficaz, porque você vai estar pleno naquela ação, você não vai hesitar, que nem em Luz do Caminho, né, que fala desde que o guerreiro, né, na hora da batalha, se coloca de lado e deixa o guerreiro trabalhar dentro de você. É aquela ideia de que existe uma sabedoria que transcende a nossa capacidade de percepção. Nós nunca vamos nos apossar dessa sabedoria, mas nós temos que saber que essa inteligência, essa sabedoria, ela está lá. Nós precisamos nos colocar de lado, assim, na posição de humildade e, ao mesmo tempo, como canal dessa sabedoria, né? Eu acho que o autoconhecimento passa muito por essa atitude de disponibilidade, de você estar alerta, atento, mas ao mesmo tempo pronto para agir. Aquela famosa frase que o Krishnamurti falou quando ele dissolveu a Ordem da Estrela, ele falou que a verdade é uma terra sem caminhos, né? E nenhum líder religioso, político, instrutor, sistema psicológico, ninguém poderia levar o ser humano à verdade. Só ele mesmo, com seu zelo, com seu interesse, com seu cuidado, com sua investigação, pode pisar nesse território, né? Isso tem a ver com essa colocação de que o autoconhecimento é por si mesmo, né? Ele não é o aderir, ele não é o repetir, ele não é o concordar e dizer amém. Isso não quer dizer que a gente não possa estar de mãos dadas nessa terra sem caminhos. Lógico que ninguém vai estar prendendo a mão do outro, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, vai, quer dizer, não tem essa. Mas se todos estiverem realmente interessados na verdade, né, a luz vem de uma direção, aí caminha-se naturalmente naquela direção, né, uma coisa espontânea, e não uma coisa que alguém está carregando alguém, alguém está levando alguém pela mão, ou alguém está simplesmente convencendo alguém. Você não tem como convencer ninguém da verdade, né? A pessoa tem que ver por ela mesma. Às vezes você aponta, olha ali, ali está a lua, e a pessoa não consegue ver a lua, né? E o seu dedo que aponta não é a lua, mas aí a pessoa tem que fazer o movimento dela, ou honestamente dizer, não vejo, não vejo. Qual o problema? A gente tem que ver tudo, a gente tem que ver aquilo que está além da nossa compreensão. Não, porque a compreensão ela vai se descortinando sempre mais e mais para a pessoa que adota a atitude do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma atitude perante a vida, né? É um modo de lidar com a vida de uma forma não acumulativa e de uma forma aberta, né? Uma observação isenta para poder ir destrinchando esses mistérios da existência e tendo uma capacidade cada vez maior de penetração no âmago das coisas, né? Quando a gente chega no âmago das coisas, a gente está encontrando a verdade relativa a elas. E a verdade é sempre libertadora, ela sempre traz novos horizontes para serem explorados. Chegamos ao final do nosso programa, mas a investigação continue, todos nós possamos continuar investigando, estudando e buscando inspiração nos planos superiores. E lembrem que a, esse programa e os programas anteriores estão no canal da Sociedade Teosófica no Brasil, no YouTube, e também no canal Suprem da União Planetária. Até a próxima.